as incubadoras, mas a sociedade civil pode se organizar e colocar isso em prática, não é? Como aconteceu em Cuiabá. Então, nós vamos assistir a um vídeo, tá? Um vídeo curto. Eu fui a Cuiabá participar da inauguração do Espaço Conta Pra Mim. Este sacerdote, o padre Elilzo, né, da paróquia São João Bosco, ele por conta própria, tá, seguindo as ações do MEC, não é, reuniu os paroquianos que se mobilizaram, doaram recursos e fizeram esse espaço maravilhoso. Eles imprimiram os livros e agora eles passarão a atender famílias, né, que estão em situação de vulnerabilidade social em sessões de literacia familiar. E como que eles vão treinar essas famílias? Você já está vendo aqui o televisor lá, né, na salinha. Então, eles vão utilizar o televisor para transmitir os vídeos do programa Conta Pra Mim, com as orientações. Além disso, vão preparar, né, um treinamento usando o guia. E também vão disponibilizar os livros. Vão fazer um sistema de empréstimo, doação desses livros para essas famílias. Ele atende lá hoje 300 famílias que recebem cestas básicas, né, no fim de cada mês. E essas famílias serão atendidas também nesse espaço, ok? Além disso, o padre teve uma brilhante ideia. Eu preciso fortalecer a catequese aqui na minha paróquia. Mas eu falei, padre, qual que é a relação entre o Espaço Conta Pra Mim e a catequização? A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. E eu preciso de crianças que tenham uma boa compreensão auditiva para que entendam os segredos de Jesus que são revelados no ambiente da catequese. Então, é o Conta Pra Mim preparando as crianças para a catequese. Esse é um arranjo feito por esse padre. Tá? Isso não significa que só em paróquias, né, é possível criar espaço Conta Pra Mim. Você pode fazer isso em hospitais, em condomínios, em bibliotecas. Dei outros exemplos aí, Fábio. Tem vários. Olha, a questão é a seguinte, né? Os recursos do governo federal são finitos, né? Então, a gente tem dinheiro limitado, orçamento limitado, agora principalmente com questões fiscais aí, né? Todas as questões que estão acontecendo esse ano. Então, o governo, ele nunca vai ter a capilaridade que a sociedade civil tem. Nunca vai acontecer isso, né? Por isso mesmo que existe uma priorização, né, do uso dos recursos para as famílias mais vulneráveis, né? Então isso é a primeira coisa. Por que prioriza as famílias que recebem o Bolsa Família, que estão no cadastro único, né? É um uso, digamos, mais racional dos recursos, né? Agora, o MEC, ele tem esse papel de indução da política educacional e, nesse caso, inovando com a literacia familiar recentemente, né? Ou seja, o MEC, esse é um dos papéis, né? Digamos assim, dá um direcionamento, né, para a sociedade, um direcionamento técnico, claro, né? E de forma que a sociedade pode utilizar, e é por isso mesmo que está disponível, ou seja, isso daqui está feito, né, todos os materiais, os guias, enfim, está tudo feito de forma a atender essas pessoas que são mais vulneráveis, né? Agora, é claro, obviamente, muitas coisas que estão aqui nesse guia, né? Vou pegar o guia aqui. Muitas coisas que estão nesse guia aqui, obviamente, uma família mais abastada, né, uma família com mais condições, já faz, né, essas coisas. Mas, gente, assim, às vezes a gente está no nosso próprio mundo e a gente não sabe as vulnerabilidades que existem, né? Que as pessoas têm que enfrentar, né? Então, assim, a gente tem os materiais disponibilizados, né, em formato digital pelo Ministério da Educação, né? E a sociedade civil, ela pode se organizar das formas mais criativas possíveis, e essa é a beleza da coisa, né? Se organizar de uma forma que nós, por exemplo, nunca conseguiríamos imaginar, porque nós não estamos vendo, né, o que está acontecendo ali de perto, certo? Então a gente dá uma indução da política de uma forma geral, né, e as pessoas colocam em prática, né? Então, como o secretário falou, paróquias, escolas, por exemplo, em muitas situações em que você tem um acolhimento, às vezes, de pessoas numa situação difícil, né? Então você faz o acolhimento de uma pessoa, né? O CRAS, por exemplo, né? Você faz o acolhimento de uma pessoa e você, por exemplo, se a pessoa tem uma família, chega uma família ali, você coloca, né? Isso faz toda a diferença, né? Porque o tempo para a criança, um ano para uma criança que tem 3 anos, né, já é 1/3 da vida dela, mais um quarto da vida, então é uma coisa muito significativa para o desenvolvimento neurológico da criança, né? Então não há tempo a perder, né, em relação à literacia familiar. Eu acho que, sendo bem franco, né, o secretário falou aqui do Zé Gotinha, né?
eu acho que deveria ser comparável, né? Eu acho que é comparável, eu acho que todas as famílias deveriam levar muito a sério isso, né? De forma que, por exemplo, que nem existe questão de... que teve muito aqui em Brasília, né? Faixa de pedestre em anos passados, né? Enfim, questão... É o pé na faixa, se não me engano? O sinal da paz, né? Essas coisas que tinham bem antigamente, né? O objetivo nosso realmente é colocar a literacia familiar como um padrão, né? Um standard da família brasileira, né? Da educação das famílias. Perfeitamente. Então, Ítalo, vamos assistir ao vídeo? Vamos passar pro vídeo aí? A gente já volta. Eu estou em Cuiabá, na paróquia São João Bosco, ao lado do pároco Padre Ililso, que é o responsável por esta excelente iniciativa. Veja, a sociedade civil organizada, inspirado pelo programa Conta Pra Mim, construindo um espaço Conta Pra Mim como este. Espero que esta situação sirva de exemplo para outras pessoas. Padre, conte pra mim, que história é esta? Estou muito feliz por inaugurar esse espaço sonhado pela paróquia, porque a literatura, a boa literatura, cria vínculos profundos entre os pais e os filhos. E também faz das crianças, prepara as crianças para serem bons leitores, para a alfabetização e principalmente e sobretudo prepara as crianças para ouvir a palavra de Deus, para criar famílias segundo o coração de Deus. Então, a alegria da paróquia é imensa. Obrigado a todos os esforços da secretaria e que Deus abençoe o trabalho de vocês. Vamos conhecer um pouco este espaço. Vejam aqui os livros da coleção Conta Pra Mim. Então, o padre fez a impressão desse material. O Tito está aqui, olha, a decoração. Há um televisor aqui, padre. Vocês pretendem treinar? Sim, treinar os pais para que eles contem histórias para os seus filhos. Nós temos mais de 15 voluntários já inscritos e esperamos que cresça cada vez mais vários grupos. Então, neste espaço, esses voluntários vão orientar. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Voltamos aqui com o Boletim da Noite. E eu achei interessante porque realmente é um negócio que não deposita só no Estado a responsabilidade, né? Joga na mão das pessoas, mas joga de maneira qualificada, né? Exato. Correto. Porque também não é só você simplesmente dizer assim, se movimentem aí, façam, etc. Né? A gente vai falar no próximo bloco, a gente vai falar bastante sobre isso, né? Sobre essa questão, como é que a população civil ela pode se movimentar, né? Para atuar em prol da educação. Perfeito. Né? Agora, você falou, são 300 mil famílias que estão sendo contempladas agora? Então, o programa Criança Feliz é um programa do Ministério da Cidadania que atende famílias cadastradas no Bolsa Família e são mais de 800 mil famílias cadastradas nesse programa. Nós vamos iniciar a distribuição dos kits de literacia familiar, né? E também o treinamento que esses visitadores, né, darão a essas famílias. Inicialmente nós vamos atender então 350 mil famílias, né? Ou seja, uma parcela do público do Criança Feliz. Então, a expectativa inicial é essa. Para que isso aconteça, nós estamos trabalhando intensamente em parceria com o FNDE, né, na condução de um edital, para que os kits de literacia sejam, então, confeccionados, distribuídos. Então, isso ocorrerá no ano que vem, tá, Ítalo? Então, a burocracia existe em Brasília, as coisas muitas vezes são lentas, mas vale a pena aqui todo o nosso trabalho no dia a dia para que essas crianças recebam esses materiais. Só uma observação dos bastidores, né? Umas conversas, acho que é legal, né? Trazer essas coisas. Sim. Né? Quando a gente fala do Criança Feliz, como o Carlos já falou algumas vezes, é um programa do Ministério da Cidadania, né? Que a gente está entrando no apoio, né? E muita gente da administração, né? Internamente, pessoas que estão mais tempo, falou assim, nossa, é curioso isso daí, né? Porque normalmente... assim, se você entra num programa de outro, então, digamos, é o nome do outro ministério, não do teu, imediatamente, né? E, na verdade, o que mostra uma união muito interessante, né? Muito legal entre as áreas, né, diferentes do governo,
né? Porque assim, não tem que ter isso, né? Eu vou carimbar o meu aqui, e até porque a gente já tem vários programas, né? A gente já tem essas coisas, né? Com certeza. Mas é interessante mesmo, como foi feito e como foi elaborado isso à época, sem, assim, pensando realmente no resultado, né? Isso é uma coisa que a gente viu muito de perto mesmo na elaboração, nas reuniões que tiveram a respeito. Perfeitamente. Então, Ítalo, quando falamos de famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social, né, e são famílias que necessitam desse atendimento, nós levamos em consideração uma série de evidências científicas. Por exemplo, no início do Guia de Literacia Familiar, você tem alguns exemplos disso. Olha só se não são dados assustadores. Aqui, Ítalo, esta pesquisa nos mostra o número de palavras ouvidas por crianças de diferentes níveis socioeconômicos. Veja o abismo de 30 milhões de palavras entre crianças de famílias de classe média alta e crianças de famílias pobres. Crianças de famílias pobres, aos 4 anos de idade, ouviram 30 milhões de palavras a menos do que as de crianças de famílias de classe média alta. Então, este programa leva em consideração esses achados, né, que são assustadores. Agora eu vou ler outro aqui, tá? O programa Conta Pra Mim tem uma ênfase no desenvolvimento da oralidade das crianças, que é algo fundamental para prepararmos um futuro leitor hábil, ok? Mas, de outro lado, também ele favorece o desenvolvimento das funções executivas, tá? Para quem não conhece essa expressão, eu vou usar aqui um relatório que foi elaborado por uma pesquisadora de Luxemburgo que contribuiu, né, com a secretaria na elaboração do Guia de Literacia Familiar. Ela é mencionada no guia, chama-se A Pobreza e a Mente. Vou destacar aqui um trecho, Ítalo, porque nós falamos muito sobre a relação entre a educação e criminalidade, por exemplo, não é? Mas vamos acompanhar atentamente alguns parágrafos aqui deste relatório, que fala sobre a relação entre a pobreza e a mente. Funções executivas é um termo usado para se referir a um conjunto de processos cognitivos que são usados para controlar pensamentos, ações e emoções. Precisamos das funções executivas para lembrar informações, controlar as emoções e a impulsividade, ou para prestar atenção ao ambiente físico, social e educacional. Muitas vezes os pais dizem, né, os professores, aquela criança é muito impulsiva, ela não se controla, né, em sala de aula ela não presta atenção. Por quê? Ela está precisando calibrar suas funções executivas para controlar seus pensamentos, ações e emoções. Mas vamos lá, vamos para as consequências, né, de um não desenvolvimento dessas funções, né, da forma esperada. As funções executivas são fundamentais para o sucesso na escola e na vida. Crianças que começam a aprender a ler, por exemplo, precisam se concentrar em letras específicas, aplicar regras adquiridas, para transformar essas letras em sons e assim manter esses sons em mente para analisar o significado da palavra. A leitura é, portanto, uma atividade mental complexa e, para ser adquirida com sucesso, requer um bom sistema de comando interno, sendo este o papel das funções executivas. Você precisa inibir certos estímulos, não é? Memorizar uma sequência de sons, sintetizá-los, então você precisa desse sistema de comando interno. Estamos chegando lá, Ítalo. Estas também são essenciais para o gerenciamento de emoções e comportamentos. Um bom controle das funções executivas evita que as crianças ajam com impulsividade e as ajuda a lidar melhor com situações de estresse. Prejuízos nas funções executivas, prestem atenção nisto aqui. Prejuízos nas funções executivas estão associados a uma série de problemas sociais e também a problemas comportamentais, tais como transtornos de conduta, abandono escolar, uso de drogas e criminalidade. Então, o programa Conta Pra Mim, ele trabalha com o desenvolvimento da oralidade das crianças, né? Ampliação do vocabulário, conhecimento de mundo. É por isso que nós temos esta biblioteca e outros recursos. Mas também melhora as funções executivas das crianças. Uma criança que ouve uma história, o pai interage com essa criança a fim de saber se ela está compreendendo aquela história, já está desenvolvendo o quê? Algumas dessas habilidades que nós encontramos nessas funções. Então, Ítalo,
Isto é sério. Nós não estamos aqui com um ursinho Tito fofinho, entende? Querendo encantar os brasileiros, né? Isso tem impacto, sim, na sociedade, né? Levando em consideração o desenvolvimento econômico, uma vez que para retirarmos essas crianças, né, que vivem nesse ciclo de pobreza, nós precisamos melhorar a linguagem delas. Sabia que aquela criança que tem um vocabulário muito pobre, não é capaz de se expressar corretamente, né, tudo isso impede, né, a saída desse ciclo de pobreza. Então, potencializar a linguagem das crianças é fundamental para melhorarmos a nossa economia e também a segurança em nosso país, né? Não se esqueça de um livro chamado A Origem da Linguagem, citado muitas vezes, né, pelo professor, e há um trecho que fala sobre o sujeito que, né, ou ele, não sei se ele coloca uma arma na cabeça de alguém, ou um assaltante, no fundo o que ele quer dizer ali? Ele não tem os meios de se expressar, ele não entende as nossas conversas, não tem o nosso vocabulário, e aí aquilo tudo é uma sinalização do quê? Eu quero ser integrado em seu grupo. Né? Por quê? Eu não domino aquilo que vocês falam, eu não consigo entender o que vocês conversam. Né? Então passa a carteira aí. Né? Veja, eu não estou aqui fazendo uma defesa, né, de criminosos que são frutos da sociedade, não é nada disso, tá, que eu estou dizendo. Mas nós precisamos interpretar esse fenômeno. Né? Então, veja, uma criança, um jovem que não domina a linguagem, vai canalizar isso para o corpo e vai se expressar de alguma maneira, de forma impulsiva e agressiva. Então, veja a importância, eu estou dando aqui apenas alguns exemplos da importância do programa Conta Pra Mim para a sociedade brasileira. Perfeitamente. Carlos, conversa tá boa, vai continuar no próximo bloco. Queria agradecer aqui a presença do Fábio.